Eu me chamo Janaína Araújo Viana, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo e também sou docente do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Tocantins. Neste momento, darei início à apresentação do trabalho completo, cujo título é Vulnerabilidade ao suicídio de adolescentes e jovens transexuais e ou com variabilidade de gênero. Esse estudo foi realizado e construído por Carolina Creciúlo, vinculada à Prefeitura de Votorantim, São Paulo, Daniele Admoni, da Universidade Federal de São Paulo, Denise Suzuki, da Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora doutora Maria Silvia de Souza Vitale, também da Universidade Federal de São Paulo. A adolescência compreende o período de 12 aos 18 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, delimita a adolescência no período de 10 a 19 anos. Durante o período da adolescência, tem-se a descoberta da sexualidade e o afloramento da identidade de gênero. Para Nascimento et al. 2020, a identidade de gênero consiste naqueles indivíduos transgêneros, das quais se percebem e se reconhecem no gênero feminino ou masculino, diferente do sexo atribuído ao nascimento. Todo esse processo de descoberta de gênero e a busca pela identidade de gênero muitas vezes pode ser acompanhada pela disforia de gênero, que é o sofrimento psíquico entre o sexo atribuído ao nascimento e o gênero com o qual o indivíduo se percebe, segundo o Allen 2020 e o Apt 2012. Diante disso, diante da disforia de gênero, é necessário, como defende Rosa et al. 2019, que a equipe multiprofissional esteja empenhada e direcionada para atender a saúde mental, as terapias hormonais, as cirurgias diversas, como, por exemplo, a redesignação sexual, a adoção de hábitos de vida saudáveis, a prevenção, rastreamento de doenças crônicas e tratamento e reabilitação. Edson Buller et al. 2014 vem dizer que as populações LGBTQIAPN+, vivem expostas a um alto grau de preconceito que causam sérios problemas de saúde e elevam a mortalidade tanto por suicídio e homicídio quanto por doenças cardiovasculares. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde cria a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que vem como promotora de uma saúde integral, capaz de minimizar o preconceito e a discriminação a essa população, e atender a um SUS conforme os seus princípios de universalidade, integralidade e equidade. Assim, esse estudo justifica-se pela importância de compreender o adolescente e jovem transexual e ou com variabilidade de gênero desde a infância e adolescência, acompanhando as suas descobertas e percepções de si e consigo sobre a sua própria sexualidade e identidade de gênero, sobretudo acompanhando os sentimentos, os medos, as dores e as frustrações, atentando aos sinais de sofrimento mental, levando à disforia de gênero e à tentativa de suicídio. Assim, o problema desse estudo consiste em os adolescentes e jovens transexuais e ou com variabilidade de gênero encontram-se suscetíveis à tentativa de suicídio? Para atender tal problemática, elaborou-se o seguinte objetivo específico: verificar a vulnerabilidade ao suicídio de adolescentes e jovens transexuais e ou com variabilidade de gênero. A metodologia desse estudo vem de um estudo macro muito maior que este, da qual tem como método uma pesquisa de natureza exploratória, empírica, de cunho descritivo e de abordagem qualitativa. No entanto, para o universo desta pesquisa, ou seja, aqui, apresentaremos os resultados quantitativos que obtivemos para caracterizar nossos sujeitos de pesquisa. Assim, a área de estudo dessa pesquisa consiste inicialmente no município de Augustinópolis, situado na região do Bico do Papagaio, norte do estado do Tocantins.
Posteriormente, o estudo também abrangeu mais 14 cidades diferentes distribuídas em 5 estados, sendo eles Tocantins e Pará na região norte, o estado do Maranhão na região nordeste, os estados de São Paulo e Minas Gerais na região sudeste do Brasil. Para a captação dos sujeitos, utilizou-se a técnica de bola de neve, e para a saturação do estudo, utilizou-se esta técnica para o encerramento dos sujeitos de pesquisa. Foram incluídos nesse estudo adolescentes e jovens transexuais com variabilidade de gênero que estavam na faixa etária de 18 a 24 anos. Ao final, pôde-se entrevistar 20 adolescentes e jovens transexuais e ou com variabilidade de gênero. A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada nos meses de abril, maio e junho de 2022. Ela obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e, durante a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos o termo de consentimento livre esclarecido e um formulário e uma entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados com auxílio do pacote estatístico SPS 23. Aos resultados e discussão. É possível observar, na tabela 1, que não houveram diferenças significativas entre o sexo e a orientação sexual. Rafert et al. 2018 vem nos dizer que a expressão orientação sexual se refere à identidade de uma pessoa em relação ao gênero pelos quais ela se sente atraída sexual e romanticamente. Na tabela de número 2, podemos observar que também não houveram diferenças significativas entre o gênero e a orientação sexual. Ibori Campos 2020 vem nos dizer que a identidade de gênero de um indivíduo não tem nenhuma relação com a sua orientação sexual. A segunda parte dos nossos resultados apontam que o comportamento suicida não possui nenhuma associação significativa com a idade que começou a não se identificar com o sexo biológico. Esse resultado mostra-se um resultado curioso. Embora não haja uma associação significativa, é importante mencionar que o processo de descoberta da identidade de gênero pode ser acompanhado por muitos estudos, como apontam muitos estudos, a ansiedade e a depressão e a disforia de gênero. Por isso, buscou-se investigar se o uso do hormônio tinha alguma relação com esse comportamento suicida. Este estudo mostrou que não há diferença significativa entre o uso do hormônio e o comportamento suicida. No entanto, este estudo chama atenção para o comportamento suicida, tendo em vista que dos 20 entrevistados, 11 demonstraram ter algum tipo de comportamento suicida enquanto usavam os hormônios. Boyer, 2021, Jones, 2019, Thomas, 2019 e Viena, 2022, apontaram que os adolescentes transgêneros têm 2 vezes mais risco de suicídio do que os adolescentes cisgêneros, deixando evidente em seus estudos que a tentativa de autolesão não suicida foi encontrada em adolescentes trans do gênero masculino, enquanto que as mortes por suicídio em mulheres trans são maiores que em homens trans. Por fim, a conclusão nos diz que é necessário que as políticas públicas em saúde ampliem seu olhar para melhor identificar adolescentes com variabilidade de gênero com comportamento de risco ao suicídio, a fim de minimizar os riscos e prevenir o número de autolesões e mortes. Além disso, sugere-se que as equipes multiprofissionais em saúde estejam engajadas e preparadas para cuidar e acompanhar esses adolescentes e jovens desde a puberdade, para o exercício pleno de sua identidade e sexualidade, e estejam instrumentalizadas para abordar de modo efetivo as questões de gênero. As questões de gênero, transexualidade e variabilidade de gênero devem ser assuntos e metas traçados nas estratégias de atendimento e acolhimento nos serviços de saúde, tendo em vista que o Sistema Único de Saúde, SUS, é pautado nos princípios da universalidade, igualdade e equidade. Por fim, espera-se que esse estudo possa contribuir de modo a lançar luzes para o desenvolvimento de mais pesquisas direcionadas à saúde de adolescente
e jovens transexuais e ou com variabilidade de gênero.